Olá, bem-vindo a mais um podcast da Halsey. Eu sou a Débora, enfermeira e diretora clínica aqui da Halsey. E hoje nós vamos abordar um assunto bem importante com a nossa nutricionista Flávia, oncológica, tá? Ela vai estar falando em respeito dos alimentos, o que podemos, o que não podemos consumir para evitar o câncer. É um assunto bem Importante. exatamente. Se apresente a nós, por favor. Bom, meu nome é Flávia, eu sou nutricionista oncológica, fiz residência no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação em nutrição clínica e funcional. E eu trabalho com paciente oncológico já tem praticamente 10 anos. E é uma área que eu gosto muito, sou muito feliz nela. Que ótimo, que bom. E Flávia, como surgiu esse amor realmente Pela oncologia? pela oncologia? Porque são poucos, né, nutricionistas que nós conhecemos e poucos até na área da saúde mesmo, enfermagem, médicos, para levar para uma parte oncológica. É verdade. Na faculdade, logo no começo, eu não me identificava, na verdade. Eu me perdia um pouco, assim, no começo, porque não era só tratar de pacientes obesos, só paciente para perda de peso. Isso, para mim, não me satisfazia, assim, não saía cheia, feliz, completa. E eu queria algo mais, eu queria ajudar mais, eu queria fazer a diferença realmente na vida das pessoas. E aí eu me encontrei na oncologia no último ano da faculdade. A gente tinha nutrição oncológica e foi aí que eu me descobri, que eu me achei, que eu me encontrei e que eu sabia que eu podia fazer mais por aquele paciente, que eu sabia que eu podia fazer realmente diferença na vida dele, né? E aí foi quando eu prestei residência, né? Fui embora para São Paulo e morei 2 anos e pouquinho lá e fiz a residência e depois voltei para cá. Mas gosto muito, sou muito apaixonada pela minha área e eu vejo que realmente faz a diferença na vida do paciente, né? Porque a gente consegue diminuir, aumentar o tempo de sobrevida desse paciente, Sim. né? A gente consegue diminuir os efeitos colaterais da droga. Ele consegue passar por esse tratamento de forma muito mais amena. Então, é uma área que, sim, me completa. Hoje me completa. Que ótimo, fico feliz. Fico muito feliz em ouvir. Olhar o paciente como um todo, né? Sim. Aquele olhar, aquela visão, aquele amor realmente para o paciente, que saber que você vai fazer a diferença. Então, nos explique melhor quais alimentos que nós podemos consumir. Na verdade, o ideal é a gente sempre ter uma alimentação mais natural possível, né? Sim. Base de frutas, verduras, legumes, fibras, oleaginosas, leguminosas. Oleaginosas são as castanhas, né? Leguminosas são ervilha, lentilha, grão de bico. Porque tudo isso tem uma quantidade adequada de antioxidantes, de vitaminas, minerais, que ajudam a gente a prevenir o desenvolvimento do câncer. E evitar os embutidos, enlatados, né? Porque eles têm uma quantidade maior de conservantes e corantes. Aí, falando sobre conservantes e corantes, acho muito importante a gente saber ler rótulos dos produtos. Então, assim, não... Que é a coisa mais difícil, nós, vamos pegar assim, fazermos isso, né? Às vezes nós estamos na correria, já passamos no supermercado, pegamos aquela latinha em conserva e ó... Exatamente. Né? Exatamente. E a gente nem sabe o que tem dentro. Sim. Né? Vai lá, pega e vai embora. E quando você pega para ler esses rótulos, ler os ingredientes, muitas vezes a maioria das pessoas não sabem o que tá lá, porque são palavrões, né? Uhum. Tipo, lê lá antioxidante tal, ou então lê arsênico, lê caramelo 4, e daí fica, né? O que é isso? Exato. O que é um oxidante? O que o consumista, vamos dizer assim, o consumidor, na verdade, né? O que ele vai fazer? Vai ler e vai falar assim, o que é isso? Oxidante. O que é isso? Esse caramelo, né? Ele vai ficar imaginando o que vem a ser. Para que serve isso, Exato. né? E você compra e você nem sabe. Então, falando disso, a gente, por exemplo, tem o caramelo 4, que é um corante, ele serve para dar cor aos alimentos, aquela cor mais amarronzada ao alimento. A gente encontra em refrigerante, por exemplo, à base de cola. Então, quem toma muito refrigerante à base de cola aí, né? Olha tomar aí, gente, cuidado. vai vendo. Exatamente. Porque tem esse caramelo 4, ele também tá no shoyu, por exemplo, e em algumas balinhas também. Então e são alimentos que você geralmente pega no supermercado, por exemplo, um shoyu. Você não pega para ler se tem lá, aqui tem caramelo 4, não vou comprar. Mesmo que tiver, às vezes você lê e você nem sabe, tipo, vou levar porque
não sei o que é isso aqui, vou levar. Mas eu quero fazer a minha carne com o shoyu, com né? Exatamente. E aí eles são têm um potencial carcinogênico, né? Então é muito importante a gente aprender a ler o rótulo e saber o que está levando. Por exemplo, peito de peru, salsicha, salame, mortadela, geralmente eles têm nitrito e nitrato. Nitrito e nitrato dão aquela cor rosada ao alimento. Ele estimula o desenvolvimento de câncer de cólon, reto, esôfago, estômago. Então a gente está lá consumindo, às vezes também sem saber, né? Tipo, Exato. vou levar porque peito de peru é saudável. Ultimamente, né, as pessoas não sabem que peito de peru é embutido. Então, vou levar um peito de peru é melhor Sim. que o presunto. Uhum. Mas aí tem nitrito e nitrato igual, é tão ruim quanto, entendeu? Sim. E a gente acaba consumindo achando que está fazendo uma coisa maravilhosa. A gente também tem, por exemplo, uma coisa que é muito importante a gente variar são os carboidratos, as nossas fontes de carboidrato ao longo da semana. A gente tem muito o costume, né, de consumir arroz e feijão. Não que esteja errado, tá? Mas alternar as fontes de carboidrato ao longo da semana é extremamente importante, porque o arroz ele é cultivado com arsênico. Esse arsênico ele é antifúngico, né? Então eles usam na cultura do arroz. Teoricamente, a gente tem um consumo seguro desse arsênico, que é de 9,5 microgramas por dia. Sim. O problema é que ele é cumulativo. Então, ele ajuda no desenvolvimento de câncer de pele, de bexiga, de rim, de pulmão. E a gente está lá consumindo arroz todos os dias. Esse arsênico, ele é hidrossolúvel. Isso quer dizer que ele sai um pouco na água. Só que ele não sai tudo. Então, toda vez que a gente for consumir um arroz, se perguntarem para você lava ou não lava o arroz? Aí você fala assim, não lavo porque não precisa. Fala que você escutou a nutricionista falando que precisa, tá? É porque a gente tira um pouco do arsênico que tem nesse arroz. Então, Nossa, lavar... que interessante, porque tem muitos arroz, né? Que marcas que falam assim que não precisam ser lavados. E exatamente vamos falar, uma enfermeira, né? Consumo arroz que eu não lavo. Pois é. Olha! E é muito importante lavar o arroz, porque a gente consegue tirar um pouco do arsênico que tem nesse arroz. A gente não tira tudo, mas a gente tira um pouco, né? Então é importante, muito importante lavar o arroz. Então, e alternar as fontes de carboidrato, por exemplo, consumir batata, mandioca, inhame, cará, arroz, e aí ir alternando ao longo da semana. Se você optar por fazer consumo de arroz todos os dias, dá preferência para um arroz orgânico. Aí a gente tem uma marca específica de arroz que a gente que encontra no mercado muito fácil, assim. Que é orgânico. Óbvio que ele vai ser um pouco mais caro, mas se você fizer a opção por comer todos os dias arroz, dê a opção pelo orgânico, porque você pode às vezes, não necessariamente, né? Mas a gente pode contribuir com o desenvolvimento do câncer mais para frente. Então, a gente tem principalmente isso, né? Porque é a cultura da gente consumir arroz todos os dias. Então, eu acho que essa é uma informação muito importante de passar para as pessoas. O arrozinho e o feijão, né? Que é o básico de todo dia, né? Exatamente. E aí, estatisticamente, a gente vê quanto que o câncer está aumentando. Aumenta muito, porque o consumo desses alimentos, né, à base de muitos açúcares, então refrigerantes, alimentos prontos, lasanha pronta, hambúrguer pronto, que estão lá congelados e a gente só vai lá e descongela, tem uma quantidade muito maior de gordura, além dos corantes e conservantes, eles têm uma quantidade maior de gordura, de sódio, né? E isso contribui para o ganho de peso das pessoas, né? Do brasileiro de forma geral, falando aqui do país, né? E a obesidade, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama na mulher, por exemplo. Olha aí, gente. E aí, eu cada vez pego mulheres cada vez mais novas no consultório e cada vez mais obesas com desenvolvimento de câncer de mama. Aos 32 anos, 34 anos, eu vejo pacientes muito novas no consultório, obesas. Um índice bem elevado hoje em dia, não é? Obesas ou sobrepeso e com câncer de mama, porque ele está relacionado à obesidade, né? E a gente também tem a obesidade também ajuda no desenvolvimento de câncer de cólon, que também está cada vez mais cedo acontecendo nas pessoas, né? Por conta também desse consumo desenfreado que a gente tem, de tantos embutidos e enlatados e tudo pronto, né? É que hoje nós estamos, assim, numa rotina que tudo
é rápido, tudo tem que ser imediato, então eu tô com pressa, eu tenho os afazeres, eu tô na correria, eu tô trabalhando, tenho que chegar em casa. Então, assim, é tudo aquela praticidade, né? Então, eu quero tudo pronto. Então, assim, é onde que o consumo, Aham, né? desses alimentos aumentam. Exato. Só que a gente tem que parar para pensar um pouquinho na sua qualidade de vida e no que você quer para você, assim, se cuidar, olhar. Eu acho que eu falo, até falei para um paciente meu hoje que o momento de comer é o seu momento, é o momento em que você tá ali, tipo, que você se encontra, porque é um momento importante do seu dia. E a gente acaba, às vezes, fazendo ele em 5, 10, 15 minutos. Eu posso dizer isso, gente, que muitas das vezes nos plantões em hospitais era até 1 minuto, aquela coisa assim rápido, né? E Que engolia, né? engolir. É realmente você não tem aquele momento, você engole a comida e volta porque tá tendo uma intercorrência, estão chamando, aconteceu algo com o paciente, então assim você não tá tendo aquele momento com É, você mesmo, né? exatamente. E é um momento muito importante. É um momento em que você está se nutrindo, que você está cuidando de você, que você está nutrindo as suas células. E a gente ajuda na prevenção, né, de várias doenças ao comer. Uhum. E hoje na Halsey nós estamos com o cuidando de você, né? Então nós estamos aqui exatamente para dar esse feedback, dar esse alerta mesmo para você, né? A sua saúde é primordial, é essencial. Então assim, pense em você, vamos cuidar de você. E estamos aqui juntamente com a Flávia, né? Para proporcionar esse momento de estarmos cuidando de você. É, eu acho também. Aí a gente, voltando aos alimentos, né? A gente também hoje tem um consumo muito grande da carne vermelha. E Muito. a carne vermelha, ela também estimula o desenvolvimento de cólon, reto, né? Do intestino de forma geral. Então, o ideal é a gente consumir 500 gramas por semana. Isso dá no máximo 3 vezes na semana, né? A carne Nossa. vermelha. E dependendo de como fazer ela também, a gente também tem o desenvolvimento de agentes carcinogênicos. Então, fazer ela cozida, assada, ensopada. Porque, por exemplo, você faz um churrasco, a gente tem compostos químicos carcinogênicos que que desenvolvem ali e acabam aderindo à superfície da carne. E a gente acaba consumindo, né? Então, isso também ajuda no desenvolvimento de câncer. Então, tomar cuidado no preparo, em como você vai fazer, também é bem importante isso. Sim. E as pessoas do sul, né, que costumam consumir lá o seu chimarrão em altas temperaturas, Sim. como se a gente não morasse no sul, né? mas mais no sul, É. que tem um consumo maior de chimarrão, em que altas temperaturas, a 65 graus Celsius, a gente começa a lesionar as nossas células do esôfago. Então, a gente pode vir a ter um desenvolvimento de câncer de esôfago por conta disso. Então, o ideal é consumir esse alimento, né, essa bebida, a 60 graus Celsius. A hora que começar a levantar a bolinha lá da água, aí a gente desliga, espera 5 minutinhos e aí coloca no copo para tomar, né? Para a gente tentar prevenir o desenvolvimento do câncer de esôfago. Em questão de prevenir a nossa saúde, né? Então, assim, nós estamos cada vez mais nos afundando. Exatamente. Né? E esse é legal, uma dica legal, porque daí não é só para quem faz uso do chimarrão, quem consome, tem o hábito de consumir o chimarrão, mas para você que faz o seu chazinho muito quentinho, entendeu? E aí tem costume de tomar ele muito quente, então tomar cuidado também. Então são hábitos que a gente pode levar e colocar no nosso dia a dia, né? Sim. São coisas pequenas assim que a gente pode mudar, que a gente pode fazer. Então, ao invés de comprar lá um peito de peru, por exemplo, que vocês acham, né, que a maioria das pessoas acham que é saudável, compra um queijo branco, por exemplo, né? Ou então, ao invés de comprar uma mussarela, que ela tem uma quantidade maior de gordura, de sódio, compra um queijo meia cura, um queijo que ele é curado, né? Que é um queijo melhor. Então, fazer essas substituições, assim, porque a gente vai, em pequenas coisinhas que a gente vai mudando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana, né? A gente já contribui com a nossa saúde. Então, são pequenos atos, assim, que a gente vai fazendo ao longo da vida que vai somando
para somar uma coisa ruim ou para somar uma coisa boa, né? Exato. E a gente mesmo a gente fazendo tanto, né? Às vezes prevenindo daqui, prevenindo dali, você ainda tem o desenvolvimento da doença. Então imagina quando a gente não faz, né? O quanto a gente não facilita isso acontecer. O nosso papo tá bem interessante. E eu passo, você tem algo a mais para nos dizer, Flávia, em questão do cuidado? Eu acho que o mais importante é isso, assim, a gente ter uma alimentação baseada em alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, igual eu já falei no começo, o mais natural possível, evitar os embutidos, enlatados, os ultraprocessados, né? Para que a gente possa ter a prevenção do desenvolvimento da doença e tentar fazer essas pequenas mudanças ao longo do nosso dia, né? Eu acho que isso já contribui, assim, essas mudanças pequenas, como, por exemplo, evitar o consumo de arroz todos os dias, trocar o peito de peru pelo queijo branco, em vez de comprar lá um salgadinho para comer no meio da tarde, compra umas castanhas. Então, assim, fazer essas pequenas mudanças já vão melhorar muito a sua saúde. Não só na prevenção do desenvolvimento do câncer, mas de doenças cardiovasculares, que também mata muito aqui no nosso país, né? Então, assim, na prevenção de várias doenças, na verdade. E eu acho que dá para fechar, assim, né? Pensando um pouquinho, a gente fazendo um pouquinho cada dia, a gente consegue não só prevenir o câncer, mas várias outras doenças. Exato. Uma análise, né, para nós mesmos, sobre a nossa saúde. Né? Agradeço a participação de você e obrigada